também nos trazer, que vocês possam encontrar aquilo que vocês buscam, né? Sempre a paz, a harmonia, que é aquilo que a gente sempre quer da vida, né? A vida, a gente sempre busca isso, paz, harmonia, felicidade. Quem não quer isso, né? Saúde. Então é isso. Obrigado pela presença. A gente sempre reforça que a casa vive de donativos. Então, quem tiver possibilidade, quem tiver interesse de fazer, qualquer valor, né? Na frequência que puder. Ali a gente tem na entrada o Pix, cartão de crédito, cartão de débito, transferência bancária. A forma que for mais conveniente, a gente agradece para poder manter conta de água, conta de luz, aluguel, as coisas do dia a dia, né? O sabonete do banheiro, papel. Mas aí a gente agradece a colaboração. A gente também tem um bazar, que se realiza uma vez por mês. Então, quem tiver alguma coisa em casa que não tem mais utilidade, mas que possa ser útil para outra pessoa, a gente agradece se prossegue para casa, porque é vendido aqui a preços módicos para as pessoas que também não têm condição de comprar as coisas na loja. Então, veste uma pessoa com frio, desocupa um espaço no armário e traz para casa uma contribuição que ajuda também nas despesas. Então, dados os nossos recados, agradecendo a presença de vocês, eu vou pedir para que a gente, em pensamento, acompanhe a nossa prece de abertura, nos colocando numa posição bem confortável, sintonizados com toda essa espiritualidade que veio aqui em nosso socorro, que veio aqui buscar também esclarecer, acolher, elevando o nosso pensamento, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora começar a palestra de hoje com o nosso irmão Bruno. A palestra de hoje é sobre o mal e o remédio. Não entendi a referência, né? Mas tudo bem. A gente está no centro, a gente não pode falar tudo o que pensa, às vezes, apesar de que a gente pensa, né? Já captou. Exatamente. Tentar manter o padrão. Hoje sua esposa está aqui, você está fazendo essa graça, né? Nunca é assim. Ela vê que aquele ambiente é animado. Nunca é assim, tá? Hoje resolveu fazer graça, né? Mas tudo bem, a gente. É que a gente quer você, né? Então, como você está hoje, eu vou pegar você. A gente releva. Quem quer o mal e o remédio agora? Vai, fala. Você. Bom, pessoal, boa noite a todos. Essa noite calorosa, ele trouxe até o cobertor de casa. A gente podia estar lá no sofá da nossa casa, no conforto do nosso lar, ali no sofá comendo uma pipoca, né? Minha esposa está comendo pipoca, que eu sei, que ela está ali assistindo, né? Está lá comendo pipoca com meu filho. Assistindo o Pantanal. Eu vou aprender Pantanal hoje. Olha que horror. Olha só, e a gente vem aqui no centro, né? Para aprender, olha que evolução. Uma vez na semana a gente reserva ali 1h30, 2 horas para aprender alguma coisa. Então, podemos dizer que já estamos indo atrás do remédio, não podemos dizer? Exatamente. Tá vendo? Vamos achar que a gente é qualquer coisa? Assim, a gente não é pouca coisa. Não, vamos achar assim. Então, pessoal, a lição do Evangelho da noite de hoje é o mal e o remédio. O mal e o remédio está no capítulo 5, onde você pode ver ali a parte do bem-aventurados os aflitos. Né? E o item 19 dessa lição que temos na noite de hoje foi através de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho que, através ali da elaboração do Evangelho, né, o Allan Kardec
trouxe a codificação, teve uma mensagem de Santo Agostinho, que é o mal e o remédio. Então, a gente vai trabalhar com esse tema na noite de hoje através dessa mensagem que Santo Agostinho nos deixou. Então, o começo dessa lição é Santo Agostinho fazendo uma pergunta. Por acaso, nesse planeta Terra, aqui, é repleto de alegrias? Tudo é um paraíso? Existem delícias? É uma pergunta. Começa assim essa lição. Será que, se eu perguntar aqui para cada um, alguém vai discordar ou vai concordar? Acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Que não é assim, né? E vai concordar com a pergunta de Santo Agostinho também, né? Porque a gente sabe que aqui não é um paraíso, não é tudo muito grave de coisas maravilhosas e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho? O nome dele é Aurélio Agostinho de Hipona. Ele foi um dos principais teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. Muito tempo lá atrás. Ele teve obras influentes no desenvolvimento do cristianismo e na filosofia ocidental. Então, se nós aí pesquisarmos no Wikipedia, que foi como eu fiz, temos essa descrição de Santo Agostinho. Aí a gente se pergunta, né? Ué, mas ele era do cristianismo, com base lá na igreja, e como que ele participa ali da codificação do Evangelho? Né? Que história é essa? A gente tem que levar em consideração que aqui na Terra, lógico, vai depender de cada um. Nós estudamos, nós nos desenvolvemos. E o que ele fez aqui quando encarnado? Ele procurou esse estudo, ele procurou ir atrás, e ele, já naquela época, ele já tinha uma percepção que existia algo a mais, existia um além túmulo. Isso lá naquela época, ainda com base ainda no catolicismo. Né? E aí, quando esses espíritos que detêm todo esse conhecimento vão para o outro lado, o lado da nossa verdadeira morada, lá eles são orientados, através da espiritualidade, a somar o conhecimento que teve aqui no plano terreno, juntamente com o conhecimento que lá eles oferecem, para de lá ajudarem aqui os encarnados, dando alguma mensagem, dando alguma comunicação, auxiliando realmente no desenvolvimento aqui do nosso planeta. Então, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos lá partes de Santo Agostinho, Victor Hugo, Franklin, Sócrates, tantos outros exemplos. Então, não vamos ter essa ideia de que aqui na Terra é uma coisa, aí chegou, foi lá, virou outra. Não, ele se aperfeiçoou, obteve mecanismo, estudou também, mais ainda, para chegar aqui e nos ajudar. Tá? Então, olha só em quantas obras Santo Agostinho participou. Só no Livro dos Espíritos, nos capítulos, né, no Prolegômenos. E o que é o Prolegômenos? Esse eu não li ainda. Nós estamos estudando, né, pessoal? Estamos estudando. Ó, calma aí. Não, eu também não sei. Então, nem você. Tá vendo? Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, conhecimentos de si mesmo. Na conclusão ele também participa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mundos regenerados, progressão dos mundos, o mal e o remédio, que é o tema da noite de hoje, o duelo, a ingratidão dos filhos e os laços de família e a alegria da prece. Então, olha só quantas contribuições Santo Agostinho deu para o Espiritismo. Né? Continuando, falando ali da parte das bem-aventuranças, que Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, olha, só com esse início, a gente já consegue ter uma ideia de que nada é por acaso. Se nós estamos aqui tendo alguma prova ou se estamos passando por alguma dificuldade, se nós soubermos
se nós aprendermos com isso, o que nós iremos fazer? Nós iremos dar um passo a mais, nós iremos evoluir. E a proposta do Espiritismo é essa, é a evolução. Né? Então Jesus deu esses trechos que é para falar que aqui neste planeta nada é tudo alegria, nada é as mil maravilhas, mas que com o nosso progresso, com o nosso entendimento, nós conseguiremos chegar a um nível de evolução alto, a verdadeira morada, né? A gente sabe que a nossa verdadeira morada não é aqui, né? É lá, é do outro lado. Aqui é apenas uma escola. Então, temos aqui as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. O que seria isso? O que quer dizer? No primeiro grupo, que é ali as causas atuais, sofrimentos que são consequências naturais de nosso caráter ou do nosso comportamento. Às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente às vezes acaba cometendo uns deslizes. Às vezes não, né? Na maioria das vezes é difícil a gente admitir um erro nosso. É muito difícil. Se alguém fala, ixi Maria, você não sabe de nada. Que história é essa aí? Né? E ainda tem as causas anteriores, que são quando não encontramos a causa do sofrimento na vida real. Na vida real não, na vida atual, desculpa. Ela há de ser anterior a esta encarnação. Isto é, há de estar numa existência precedente. Então, essa segunda parte aqui é um pouco mais difícil ainda da gente compreender. Ora, mas eu faço as coisas todas certinhas. Eu vou lá, ajudo, dou um abraço na pessoa que precisa, tal, mas me acontece cada uma. Eu não sei por que comigo, não sei. Não tem explicação, né? E às vezes a pessoa ali acaba se entrando ali num bolo que ela vai se deprimindo, ela vai esquecendo-se de absolutamente tudo que é virtude, né? Que Jesus nos ensinou. Fica mais difícil a compreensão quando é este caso. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa. Ciclos evolutivos dos planetas. Temos aqui, mundo primitivo. Todos nós já pertencemos a esse mundo primitivo. Ó. Séculos, décadas, milênios. Expiação e provas. É o mundo de hoje. Depois da expiação e provas, qual o mundo que está acima? Da regeneração. Acima da regeneração, o feliz e o puro. E onde nós estamos? Nesta transição. Então, será que nesse mundo de expiação e provas, tudo vai ser alegria ainda? Não vai ser alegria. Vai ser alegria definitiva, podemos dizer assim, aqui praticamente, daqui para cima. Mas ainda tem muito tempo, ainda temos muito que evoluir. Se nós estamos aqui, todos neste mesmo globo, todos juntos aqui, tudo junto e misturado, é porque a gente precisa ainda resgatar algumas coisas. Então não vamos achar que estamos sós. Porque se nós estivéssemos sós, como é que a gente iria evoluir? Mas vou dar um exemplo. Tem aquele parente difícil. Minha sogra ali, por exemplo. Tem aquele parente difícil ali, né? Eu vou partir em defesa dela, hein? Tem aquele parente difícil. Aí, o que eu preciso aprender com aquele parente difícil? Eu preciso aprender a ter paciência. Paciência é o quê? É uma virtude. E se eu não tivesse meu parente difícil, eu ia aprender a ter paciência? Não ia aprender a ter paciência. Né? Então, as pessoas são colocadas nas nossas vidas como instrumentos de evolução. E nós também somos instrumentos de evolução de outras pessoas. Né? A gente não vai ser assim tão humilde de falar que nossa, eu não defeito, eu sou zero defeito, eu sou santo. Não, a gente não é santo.
Mas o que a gente está buscando? A gente está buscando o aperfeiçoamento, o aprimoramento. Esta é a chamada. Continuando aqui, no Livro dos Espíritos. Pergunta 132, que Allan Kardec fez ao Espírito da Verdade. Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos? E aí os irmãos responderam: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, é um processo longo, mas deve ser um processo contínuo. Nós devemos ser ali pé firme, né? E ter isso na nossa mente. A partir do momento que nós temos isso na nossa mente, a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não estava enxergando anteriormente. Outra questão aqui, no item A, pergunta 133. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim, temos como resposta. Demais aflições da vida são muitas vezes as consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, temos alguns exemplos. Olha, vamos lá. Mahatma Gandhi. Alguém lembra como ele desencarnou? Ele foi assassinado. Mahatma Gandhi. E ele era perseguido? Sim, demais, pelos ingleses. Foi muito perseguido. E Chico não foi assassinado. Mas e a perseguição que ele teve? E eram pessoas boas? Eram pessoas que faziam muitas obras? Sim. Não deixavam de ser pessoas boas. Faziam muitas coisas boas, aliás. E mesmo assim, eles sofriam de mal. Então, quem somos nós ainda? Que eu não sou o Chico, eu não sou o Mahatma Gandhi, eu não sou uma irmã dos. Então, quem somos nós para não querermos sofrer? Para simplesmente pularmos a etapa. Eu vou pular do sofrimento, eu vou para tudo é amor, tudo é paz, está tudo certo. Não. A gente tem que estar como uma escola, literalmente. Então, a espiritualidade nos faz esse convite. Deus nos faz esse convite. Convite do quê? Do aperfeiçoamento. O convite do quê? Podemos citar aqui como a doutrina a quantidade, a imensidade de conhecimento que a doutrina oferece para todos nós. Muito, mas muito conhecimento. Temos aí obras de Chico, temos aí as cinco principais obras de Allan Kardec, temos os livros do Divaldo, tantos outros exemplos, tantos outros palestrantes. Então, ferramentas nós temos. O que basta é a nossa vontade. Porque a espiritualidade faz a parte dela, nos ofertando. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 258, quando na erraticidade, ou seja, quando nós estamos desencarnados, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E aí temos como resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Você fala, nossa, mas eu escolhi tudo isso? Sim, nós escolhemos tudo isso. Exceto algumas coisas que a espiritualidade precisa escolher por nós, caso nós não estejamos preparados para alguma coisa, mas em suma maioria das vezes é nós que escolhemos. Mas por que nós escolhemos? Mas eu não estou lembrando de nada aqui. Então, quando nós vamos para o outro lado da vida, o que nos é apresentado? As memórias das encarnações anteriores. Tudo isso é apresentado para a gente. Vou dar um exemplo bem básico, assim, como se baixasse aqui uma tela e mostrassem para nós, ó, você fez isso. Aquela passada lá? Que você ficou reclamando, né? Foi uma expiação por causa disso. E aí, o que vai bater na gente? O arrependimento. Nós vamos pensar, nossa, gastei uma encarnação.
e ainda não aprendi. Vou vir de novo, vou vir novamente. E dessa vez, pode me dar isso como tarefa que eu vou cumprir. Praticamente isso. Nós chamamos a responsabilidade para nós mesmos. E aí, será que a gente faz ou a gente não faz? Ou será que a gente, aqui já encarnado, vai esperar vir uma mensagem do nada assim nos nossos ouvidos e falar, ó, faz isso? Não vai ter. Não vai ter. Nós temos que ir atrás. Não vai aparecer aqui o Jesus aqui do meu lado e falar, ó, você tem que fazer isso aqui, porque lá você combinou isso. Não vai acontecer isso. De forma alguma. Mas a consciência. Consciência chama. Fala. Fala. É a gente que não quer escutar. Exato. Às vezes a gente não dá bola, né? Às vezes tem as intuições. Ó, não faz isso. Isso não é certo. Aí às vezes a gente não dá ouvidos. Só dessa vez. Só não, é rapidinho. Eu vou passar no farol vermelho ali, mas tá tranquilo, não tem ninguém aqui. É rapidinho. A consciência fala, não passa. Não, vou passar. Um exemplo, né? Então, a consciência chama a gente. É o que eu falei, Jesus não vai aparecer, ninguém vai aparecer. Mas devemos também aprender a ouvirmos a nossa consciência, termos ali a percepção de nossas intuições. Isso também é importante. Eu acho que eu fundei sem querer um slide, voltar. Então, no item 19, que é o capítulo 5 que nós estamos falando, aqui, já um pedaço ainda do texto de Santo Agostinho, ele faz uma pergunta. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhesseis as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportar. Então, por que agora murmurar? Que é exatamente o que eu falei. Então, por que agora darmos para trás? Lembrando que a gente não retrocede na nossa evolução. O máximo que a gente faz é estacionar. Estacionar ou avançar. Retroceder, a gente não retrocede. Mas, o que a gente pode fazer? Não é aconselhável fazer. A gente às vezes dá umas postergadas assim. Né? Ah, não vai ser nessa encarnação aqui, vou tentar na próxima. Vou tentar na próxima, vou tentar na próxima. Esse de tentar na próxima, o círculo vai fechando. A coisa vai ficando um pouco mais difícil, até a gente se tocar. Né? Então, se a gente hoje já acha que uma situação já está difícil, então vamos procurar desatar esse nó para que em uma próxima encarnação nós não tenhamos que somar a este nó um outro nó. Né? Vamos dizer assim, para que possamos entender. O nosso fardo não é maior e nem menor. Essa é uma comparação física aqui, tá? Mas ao final eu vou dizer qual foi a ideia de eu trazer este comparativo. O ser humano suporta até 5 vezes o seu peso corporal. Isso eu já estou falando do ser humano mais forte que existe, que foi o Guinness, tá? Então o cara ergueu 5 vezes o valor do seu peso. Tá? Se eu for erguer 5 vezes o valor do meu peso, coitado de mim. Um gorila suporta até 10 vezes o seu peso corporal. Uma formiga suporta até 100 vezes o seu peso corporal. Besouro de ferro suporta até 39.000 vezes o seu peso corporal. Um inseto é desse tamanho. Tanto que tem até vídeo na internet de carro passando por cima do besouro e passou o carro e tchau. Na próxima segundinha. Tá tudo certo, o besouro saiu andando numa boa. Então, qual foi a ideia de trazer isso? Não cabe a nós julgarmos se o sofrimento da outra pessoa é maior ou menor. Por quê? Porque cada um vai carregar o seu fardo. Ninguém carrega um fardo que é maior do que você suporta. Então, por exemplo, tem ali o Ricardo. O Ricardo está passando por uma crise de ansiedade. Tá? Aí eu vou olhar para ele e falar, nossa, mas é uma coisa tão babaca, é uma coisa tão besta, né? Está lá sofrendo por conta disso. Se fosse comigo, eu já fazia isso. A gente arrumava a solução para tudo, vamos falar de Deus. Né? Para mim,
poderia não ser um fardo, mas para ele é. Então, essa reflexão é para nós não julgarmos o que o outro sente ou deixa de sentir. Porque cada um traz consigo a sua carga. Cada um traz consigo o que precisa evoluir, o que precisa espiar para passar por esta vida. Então, mais uma vez, não cabe a nós julgarmos. E muitas vezes a gente julga, né? Às vezes a gente quer reparar o erro da outra pessoa e esquece de reparar os nossos erros. Que é muito mais fácil, né, pessoal? A gente apontar o dedo. Lembrando que olha quantos tem apontado para nós. Tem 3 apontados para nós, como nós apontamos. E um lá para cima que o cara, essa apontando para mim. Então, devemos tomar muito esse cuidado. Vamos cuidar primeiro da gente. A gente deve iniciar o cuidado por nós. Porque se eu estiver desequilibrado emocionalmente, eu consigo ajudar alguém? Vai ser muito difícil eu ajudar alguém se eu não estou bem comigo mesmo. E aí nós lembramos daquelas palavras de Jesus também, fora da caridade não há salvação. E a caridade começa primeiro ali dentro da gente. E aí depois a gente vai passando para as próximas pessoas. Né? E se torna um ciclo. O quanto ainda vamos precisar do mal como remédio? E aí, tem um tempo definido? Será que tem um tempo definido? Ou isso aí é eterno? Até lá no mundo divino, no mundo feliz, eu vou ter dor. Salvo casos patológicos, o sofrimento não é uma escolha pessoal, mas uma imposição que nos apresenta para nos auxiliar e corrigir as nossas imperfeições. Vamos dar um exemplo, tá? Você fala para a criança, põe ele na tomada, põe ele na tomada, leva só, põe ele na tomada. A criança ou finge que ou repete o que você fala, né? Meu filho faz isso, ele fala, não faz, ele não faz. Eduardo! É assim, né? É assim o negócio. Aí, enquanto não leva um choque... Mas aí para pior. Eu sei. Aí, enquanto não leva um choque, enquanto não tem ali o mal, a dor, não sossega, né? E a gente é assim também. Lógico que isso foi apenas um exemplo, mas a gente insiste, parece que precisa passar por aquilo para ver se a gente aprende alguma coisa. Às vezes a gente passa e acaba não aprendendo, né? Mas tudo bem. Depois a gente dá uma pontadinha mais forte, aí dá uma sacudida, aí quem sabe a gente toma um outro rumo diferente, né? Então, vai durar o tempo necessário para que possamos corrigir as nossas imperfeições. E tem um pequeno texto no livro de Divaldo Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, né, que é a mentora dessa casa, no Despertar do Espírito. E lá tem um pequeno trecho que diz o seguinte: ensina que a maturidade psicológica é um processo de experiências felizes e ingratas. Explica ainda que o ser emocionalmente estável não se exalta diante do sucesso e nem se deprime diante do fracasso. Olha que legal. Fecha o livro. Acabou? Guarda. Daqui 6 anos eu retomo. Não, daqui umas 3 encarnações. Ó, exalta diante do sucesso. E se deprime diante do fracasso. Nossa. Se exalta, olha, a coisa mais fácil que tem hoje é a gente se exaltar diante do sucesso, né? Nossa, a primeira coisa que a gente faz hoje, já posta na internet, já faz um TikTok, já faz até uma dancinha lá, tal, nossa senhora, né? E deprime-se diante do fracasso. São aquelas pessoas que não estão preparadas emocionalmente, por exemplo, para um não. Temos muitos jovens nessa situação, né? O pai chega e fala: filho, não faça isso. Você tem, pai, você quer, não faça isso. Não. Já vira aquele negócio, né? Está preparado para ele. A gente tem que preparar para tudo isso, né? Porque a gente sabe que a vida não é fácil. A gente sabe que o planeta Terra ainda é aquilo que Santo Agostinho perguntou, né? Será que aqui é tudo alegria? Oba. Não é. Aqui é uma escola. E essa escola terá dificuldades. Essa escola
irá apresentar provas. Muitas das provas que nós temos que passar para podermos passar de ano, vamos dizer assim. Então, qual a função do sofrimento nisso tudo? Despertamento das nossas potencialidades positivas. Todos nós temos potencialidades positivas. A gente não encontra dentro da gente. Para combater as nossas imperfeições. Sofremos por tudo aquilo que não aprendemos espontaneamente. Às vezes leva tempo. Dá um exemplo na escola. Na escola, tinham matérias que nós íamos bem. Vou falar o meu caso, por exemplo. No meu caso, português era bem, inglês era bem, educação física, então, nossa! Você acha que todo mundo tirava 10? Né? Educação física era uma beleza. Não via a hora de chegar a aula de educação física na semana, né? Ah, mas quando chegava a tal de química, a tal de matemática, aí eu estava apertado. E em qual matéria, então, eu teria que me aplicar mais? Era em português? Era em educação física? Não. Era o quê? Era normal. Era matemática e química. Normal era matemática e química. Então é assim na nossa vida, né? A gente tem que se aplicar naquilo que é um desafio para a gente. Naquilo que é um chamado da nossa paciência, às vezes. Né? Então é isso que vai trazer as virtudes. São nessas dificuldades. Para aí conseguirmos aprender espontaneamente. Depois que eu estou bem ali em matemática, em química, nossa, me apliquei tanto que a coisa começou a ficar um pouquinho mais fácil. Mas por quê? Porque fui ali incisivo, persistente naquilo que era o meu mal. Então, essa minha insistência, essa minha persistência tornou-se o quê? Um remédio. Um exemplo. Aí, quem nunca fez essa pergunta? Isso sempre acontece comigo. Pergunta não, essa afirmação. Isso sempre acontece comigo. Quem de nós? Quem nunca? Usando no dialeto comum. Quem nunca? Isso sempre acontece comigo. Céus, vida. Né? É muito comum às vezes a gente falar essa frase aí. Mas por que então isso sempre acontece comigo? Qual que é o motivo? No momento em que pararmos de dar as mesmas respostas para os velhos problemas, eles deixam a nossa vida. Passamos a prova. Então, se eu quero uma solução, eu vou tentar sempre a mesma coisa? É isso mesmo? Se alguém me fere ou se algum mal, a gente às vezes julga, tem mal, mas porque tem um entendimento, me fere, eu vou deixar para lá, ou eu vou alimentar ainda mais, ou eu vou tentar ver por outra perspectiva. Por uma perspectiva de, parece que ali tem uma chance de aprender alguma coisa. Eu vou tentar entender o que é. É fácil, gente? Não é fácil. Eu falo que o que é desafiador. Eu nem uso a palavra difícil, eu uso a palavra desafiador. Porque se a gente às vezes fala que é difícil, a gente já dá um negócio dentro da gente. Se a gente fala que é desafiador, a gente já encara como, o negócio está desafiando, peraí que eu vou encarar isso como uma tarefa, eu vou encarar isso como um desafio, mesmo que eu vou ali e vou persistir. Então vamos usar a palavra desafio ao invés de difícil. A coisa está feia, você fala, não. É um desafio, está desafiador. Talvez a gente mude o nosso pensamento usando essa palavra. E a espiritualidade? Será que a espiritualidade fica lá olhando pra gente e dando risada? Tá lá, e pediu aquela prova lá, não está conseguindo. Não é assim, gente. Não é assim. A espiritualidade não é sádica. Eles não gostam de nos ver sofrer. Deus é o Pai melhor do que os pais aqui humanos. E afirmo que se nós, que somos imperfeitos, sofremos com a dor de um filho, nosso Pai também se compadece das nossas aflições. Eu coloquei Deus, Jesus aqui, tá pessoal? Não é Deus não, tá? É Jesus, mas eu achei essa imagem bem legal. Tem espiritualidade ali, tem um planeta Terra aqui, que também escondidinho. Mas, olha só a ideia. A espiritualidade não está ali para zombar da gente ou esquecer da gente. Tipo assim, vai lá, se vira. Não é assim. Né?
nos momentos de dificuldade, que realmente a gente não está encontrando nada, vamos parar, vamos que tal fazer uma prece ali no momento? Pedir um auxílio. É lógico que esses irmãos não vão chegar e falar, legal, pedir a prece, então, estou pedindo aqui, Deus, olha, preciso que você conserte meu carro, preciso que você conserte meu carro, porque eu preciso dele. Deus não vai chegar lá com um macacão, né? Abrir o seu capô e começar a mexer no seu carro. Não. O que a gente tem que pedir é força. O que a gente tem que pedir é incentivo. O que a gente tem que pedir é para a gente não desviar o nosso foco. É isso que nós temos que pedir. Para nos manter ali em tranquilidade, em serenidade, e para que nada exterior, enquanto nós estivermos diante dessa prova, possa influenciar a gente. É isso que nós pedimos. Né? A gente não vai pedir para a espiritualidade resolver os nossos problemas, porque afinal, os problemas foram plantados por nós mesmos. Né? Então, a espiritualidade não vai chegar a resolver os seus problemas, mas nós podemos sim pedirmos forças, pedimos auxílio. Aí sim, aí é válido. Aí com certeza a espiritualidade estará do nosso lado. Deus estará ao nosso lado. Então, qual é a saída para as dores? Tem alguma formulazinha mágica ou tem algumas dicas? Primeira, autoconhecimento. Autoconhecimento. A partir do momento que eu me autoconhecer, aí sim vai ser o primeiro passo para a gente conseguir entender um pouco mais as coisas. Porque é difícil a gente se autoconhecer. É muito difícil a gente se autoconhecer. Olha eu falando difícil. Desafiador a gente se autoconhecer. Aquele momento que nós olhamos ali para o vidro, para o espelho, aí você conversa ali consigo mesmo. Fala, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? É o conhecer-se. Conhecendo-se a ti mesmo, você irá mudar a si próprio. Qual é o próximo passo? Buscar o conhecimento. Legal. Me autoconheci. Sei das minhas dificuldades. Sei onde a coisa aperta para mim. Então eu vou atrás agora de um caminho para encontrar essa solução. E o que é isso? É o conhecimento. Nós vamos atrás das informações, nós vamos atrás das estradas que perguntam sobre o conhecimento. Então, esse é o despertar, literalmente. É o fazer, prosseguir. Né? E depois, a prática do bem. Com a prática do bem, com certeza estaremos rodeados de outras pessoas também que querem o bem. Porque é tudo vibração, é tudo energia. Né? E a prática do bem, nós sabemos que é uma das vontades do nosso Pai. Então, como identificar onde devemos nos aplicar para melhorarmos? Tem algumas pequenas dicas. É só observarmos as nossas reações e sentimentos diante das situações que nos desestabilizam. Olha que dica bacana. Lá no trânsito, alguém te fecha. Eliane, alguém te fecha lá no trânsito. Te desestabiliza? Sim. Você encontrou. Com certeza. Tu encontrastes o que deve melhorar. Tá vendo como é fácil? O que desestabiliza a gente? Eu já falei da minha sogra, eu não vou falar mais dela. O que é? Por favor, hein? Então, fala da sua então. Fala, aí se a gente fala, mas tem tanta coisa que me desestabiliza, então a gente encontrou o que precisa ser melhorado. Não Eu sai. que o diga. Trancar no quarto, não conversar com ninguém, não ouvir nada, não falar nada. Nossa, o método muito deficiente. Poxa vida, hein? Pelo menos pra mim, viu? É. Porque eu peco pela boca, então eu estou falando por mim, né? Bom, então, a Eliane ali já sabe qual que é o mal. Ela já sabe o que tem que consertar já. Talvez eu consiga a meta? Não sei. Na próxima, né? Olha, a idade que eu estou, Na próxima. que você vai ficar para a próxima.
E aí Você me cobra na próxima. Ah, tá? pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Eu já estou cobrando nessa porque no anterior você falou a mesma coisa. E outra dica. Se nós temos filhos, eles são loucos para apontar as nossas falhas. São loucos. Eles sabem de tudo. Filho, filha, o que o papai precisa fazer para melhorar? Ah, eles aparecem como um pergaminho, uma lista. É muito rápido. Isso. É pai bola. Então, se nós temos filhos, façamos a pergunta. Filho, o que você acha que o papai tem que melhorar? Ah, a primeira coisa, eu tenho certeza que vai ser aumentar minha mesada. É batata. Minha mesada. Aí, filho, não é nesse sentido que eu te perguntei. Ah, então tá bom, papai. Ah, devia ter mais atencioso, a gente vai saber. Mais uma dica. Então, nós temos que passar por esse processo da dor para depois aprendermos com o quê? Com o amor. Com o amor. Mas entre este processo da dor e do amor, a gente tem uma lacuna aí, né? O que a gente deve preencher com essa lacuna? Então voltamos lá ao capítulo 5. Que remédio, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. A fé é o remédio certo para o sofrimento. A lacuna ali, ó, entre a dor, que nós passamos todo o processo até chegar no amor, é a fé. Nunca perdermos a fé. A fé que move montanhas. É essa fé. A fé raciocinada, não a fé cega. É a fé que faz o convite a gente pensar realmente se tudo aquilo faz sentido. Se tudo aquilo vai agregar de fato a nós. Não é aquela fé imposta. Ou acredite nisso ou está tudo perdido. Não, não é. É a fé raciocinada. Tá? Então aqui temos algumas imagens para podermos refletir. O pior mal é achar que o mal não tem remédio. O mal e o remédio andam de mãos dadas. Basta um copo de fé para fazer o efeito que tanto procura na alma. E aí o conselho de Bismuth: 2 remédios que curam qualquer mal: o silêncio e o tempo. Com certeza. Né? Eu acho O que... silêncio eu ainda não consigo, tá? Mas o tempo já. Eu falei, cada um vai saber a sua maneira, né? Cada um tem a sua maneira, né? A gente vai descobrir, né? Talvez a Adriane seja o silêncio, né? A minha... Jamais. É. Silêncio. Jamais. Resposta sempre pronta. Né? Então, às vezes o silêncio, que a gente fala silêncio, porque às vezes as coisas precisam baixar um pouco a poeira, né? Para a gente realmente se curar daquilo. Não vai adiantar, acabou de acontecer algum fato, a primeira reação nossa é revidar, né? É revidar, né? Mas o silêncio e o tempo vai evitar esse revidar. Logo, nós iremos praticar o quê? Paciência, depois o quê? Perdão. Ambas virtudes. E agora um pequeno áudio de um trecho do livro do Sinal Verde. Vamos lá. Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Capítulo 34. Sugestões no caminho. Lamentar-se. Por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade
é um uso mútuo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios como quem se embriaga para debalde esquecido. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos atenda à renovação. Isso aí, então essa foi a mensagem de Emmanuel, né, através do livro do Sinal Verde. Então é isso, pessoal. Essa foi a palestra da noite de hoje. E espero que todos nós encontremos o nosso remédio da paz. Obrigado pela palestra, que foi bastante esclarecedora, né? O importante é essa reflexão, que o mal, ele é o remédio. E quando o remédio não vai ser mais necessário? Quando a gente aprender a lição. Então, enquanto a gente persistir no erro, a gente vai continuar necessitando do remédio. E esse remédio sempre traz o desconforto. Porque esse desconforto é que faz a gente buscar alternativas, a gente buscar a transformação. Então, se a gente está em sofrimento, é porque a gente precisa corrigir alguma coisa. Quanto mais rápido a gente corrigir, mais rápido a gente se livra do sofrimento. Né? Você viu no próprio Sinal Verde a mensagem que foi passada, que quanto menos você necessita, mais você vai ter. Que os caminhos vão se abrindo, as coisas vão se facilitando. Né? Porque na semana que vem eu vou fazer a palestra para vocês e a gente vai discutir justamente isso. Se a felicidade é ou não é desse mundo. E aí a gente vai amarrar bastante com essa lição de hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Alguma situação assim, desconfortável? Várias coisas ficaram desconfortáveis. Esse é o objetivo. Nossa! Esse é o objetivo. Hoje, quando eu for dormir, eu vou fazer igual o Santo Agostinho, né? Ficar pensando, fazendo uma reflexão sobre o que eu fiz durante o dia. É um bom começo. O objetivo da gente sempre é que todos fiquem desconfortáveis. Exatamente. Se não houver desconforto, Não o que tem a gente mudança. aprende? Imagina se tudo aqui fosse Tranquilo. O que a gente aprender? A gente vai chegar. A gente vai chegar. A previsão é que a gente entre no mundo de regeneração em 2057. Daqui 7.025 anos, a gente vai estar. 35 anos. 35? 7.035 anos, a gente vai estar. Eu com certeza vou estar Uma morta. boa Eu vou só situação. ficar olhando vocês. Não, você já vai estar viva de novo. Não rápido assim, não. Por favor, eu vou pedir uma trégua. Nós só não sabemos se vai ser nesse plano. Um mais baixo. Então tá bom, gente. Então, agradeço mais uma vez pela presença. Agora eu vou pedir para que vocês se coloquem numa posição confortável, para que vocês mantenham esse padrão vibratório de conexão com a espiritualidade amiga. Vocês busquem aquele sentimento mais sincero, mais profundo, para que a gente possa agradecer essa oportunidade. Agradecer a oportunidade da vida,
agradecer a oportunidade do trabalho, da saúde, a oportunidade de aprender com os irmãos que estão no nosso caminho, que nos servem de exemplo, que nos servem de desafio. Que a gente possa levar essa vibração de amor e de paz para dentro dos nossos lares, abraçando os nossos entes queridos, os nossos animais de estimação. Que essa energia que brota a partir dos nossos lares possa se espalhar por toda a nossa rua, por todo o nosso bairro, nossa cidade, nosso país, nosso querido planeta Terra, que nos serve de abrigo, de oportunidade para a nossa reforma, para o nosso aperfeiçoamento. Que a gente tenha sempre nos nossos corações a coragem, a fé. Que essa coragem, que essa fé inspire os nossos irmãos mais necessitados. Que uma vibração muito amorosa seja colocada na mão dos nossos irmãos samaritanos, que vão envolver os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos órfãos, nossos irmãos que passam por necessidades. E que a gente possa lançar uma vibração para que os nossos irmãos encaminhem aos mais necessitados. Vamos pedir especialmente para os países que se encontram em conflito, para que a espiritualidade tenha a força necessária para acalmar o coração daqueles povos, daqueles governantes, porque o planeta Terra é único. Ele é muito importante a cada um de nós, como foi para os que vieram antes da gente, para os que vão vir na sequência. Que a paz possa encontrar o caminho para prevalecer. E envolvidos ainda nessa energia, vamos em pensamento fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos retornar aos nossos lares, bem melhores do que aqui chegamos, e que assim permaneçamos até o nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus.